Alô, boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, aqui é boa noite, né? Então, epa, sumiu a live aí. Alô? Voltou. Eu estou usando StreamYard, eu não tenho muito costume de usar StreamYard, que eu utilizo mais o. Eu utilizava outro aí, né? Mas o StreamYard está começando a ser mais interessante. Então, hoje vamos falar do padre, um padre, gente, que chamava Jamelier, que era ateu e revolucionário. A questão é a seguinte: como no Brasil estão transformando em um país teocrático miliciano, né, com um bando de corrupto, hipócrita, mentiroso, um mentiroso que está comandando aí uma quadrilha de vagabundos que falam em nome de Deus, né, Deus acima de tudo, e não sei o que mais, né? O que ele gosta mesmo é de um macho sarado, né? Encoxando ele por trás. Mas, enfim, esse desgraçado não deve estragar nossa noite. Vamos falar do padre, primeiro teórico, né? Segundo Serge Deruet e Onfray, o filósofo Onfray, que estudaram bem a obra dele. Acho que foi Onfray que descobriu. Ele ficou por 3 séculos escondido e, de repente, ele descobriu, e aí tem uma bibliografia extensa sobre ele. Eu não sei se no Brasil houve tradução do testamento do padre Jean Melier, porque sabe como é, né? O Brasil, um país ainda de ovelhinhas, que não pensam por si mesmas, que tem quando não tem um pastor ladrão que puxa, um miliciano, né, ou sei lá, um padre. Mas devo dizer que eu não sou totalmente contra as pessoas, né? Eu sou contra as religiões, é verdade. Mas, assim, contra os padres, contra os pastores, eu sou. A não ser os pastores. Tem pastor de esquerda, eu tenho um irmão que é pastor, que foi pastor. Tem gente boa em todo canto, né? Mas esses salafrários, estelionatários que vivem ganhando dinheiro às custas dos pobres, dos ignorantes, dos medrosos, né? Porque a religião é, sobretudo, a base da religião é o medo, né? A religião reina pelo terror. Então, com todo respeito a quem tem fé, eu não tenho, mas eu respeito quem tem. Eu vou, então, sobretudo, ler, né, o que Sérgio Deruet escreveu sobre o padre, porque é um cara assim, de um grande entusiasmo, é um professor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, daqui de Bruxelas. Eu descobri que ele é daqui de Bruxelas, eu não sabia. Hoje ele entrou, inclusive, em contato comigo, me escreveu perguntando como é que eu descobri esse padre ateu, e eu expliquei um pouquinho como é que foi, né? Então, vamos ao padre revolucionário. Eu quero lembrar também que tem a igreja de liberação lá da América Latina, só tem gente boa, né? Então, eu sou iconoclasta, mas não contra as pessoas, contra a crença das pessoas, né? Eu tenho ódio, assim, de quem explora as pessoas, de quem usa as pessoas, né? Quem usa a crença das pessoas para dominar, certo? Então, vamos lá. Quem era o Jean Meslier? Foi um padre de uma pequena paróquia nas Ardenas. Nas Ardenas é uma região que está dividida entre a França e a Bélgica. É uma região muito fria, aliás, já está nevando por lá. Então, ele morreu em 1729, e nesse momento apareceu o livro
quer dizer, depois da morte dele, né, o livro de memórias dele, que era um manuscrito assim de 1000 páginas, uma coisa impressionante. Imaginem na época, ele escreveu à mão 4 cópias, porque como ele era bom, sabe como é, a Inquisição não era mole, né? A Inquisição não é da Idade Média só, não, ela durou até muito pouco tempo, até 200 anos ainda se queimava minhas avós, né? Minhas bruxas. Então, o manuscrito dele foi descoberto e foi uma bomba, né, na época, porque ele ofereceu assim a crítica mais contundente, né, mais abrangente, jamais feita sobre as acadabrantes, como diz o Derruet, as acadabrantes bíblicas e evangélicas. Então, ele é considerado a primeira teoria do ateísmo e do materialismo, antes de Marx, filósofo, e tinha um verdadeiro programa de liberação da massa. Então, tudo que ele fazia era em função da massa, né? Dos campesinos, geralmente, porque ele era de uma igreja pequenininha. Então, ele tinha um programa bem elaborado, né, para a libertação das massas, né, que foi proposto, então, 60 anos antes da Revolução Francesa, para você ver. E, segundo ele, todas as religiões são apenas invenções humanas. A matéria não pode ter sido criada. Ele tem seu próprio ser e seu próprio movimento. Deus não existe. Una-se, então, povos, se vocês forem sábios. Veja, mais tarde, Marx diz, pobres do mundo, univos, né? Classe operária, pobres do mundo, univos. E ele disse, se vocês forem sábios, unam-se, que é a única maneira de se libertar, é de se unir, né? Como agora nós temos que nos unir para derrubar o tirano que está querendo criar essa teocracia no Brasil, a teocracia miliciana, né, de bandidos, para dominar o Brasil, né? Então, voltamos a Jean Meslier. Eu digo Meslier, mas é Méliès. Mas se alguém quiser procurar na internet, é Meslier, tem M-E-S-I-L-I-E-R. Então, ele nasceu em 1664. Nessa época, os holandeses estavam saindo do Brasil, né, do Pernambuco, e morreu em 1729. Ele foi padre de uma aldeia e fundador do ateísmo revolucionário. É uma personagem que surpreende, detona ao mesmo tempo o século que ele viveu, né, que foi o século XVIII, que foi o século que dito do iluminismo, né? Mas não esqueçamos que o iluminismo tinha uma coisa muito importante aí, que conviveu com o tráfico negreiro, com a colonização e com a escravidão nas Antilhas e nas Américas, né? Então, iluminista, mas não tanto, né? Tinha seu lado obscuro, né? O iluminismo tinha seu lado obscuro porque contribuiu, inclusive, apoiavam essa empresa, que era uma empresa, né, do tráfico negreiro. Um dia eu vou fazer aqui uma live sobre as conversas dos filósofos sobre o tráfico negreiro. Mas voltemos ao padre. Sem dúvida, na história universal da filosofia e nas ideias sociais, não há pensador que tenha renovado e reformulado o pensamento filosófico a tal ponto, e sendo tão pouco conhecido até hoje. Porque mesmo aqui na Europa ele é pouco conhecido, ele é mais conhecido entre os ateus. Bom, na França eu acho que ele está mais conhecido, porque o Wolfram fez umas conferências, o Derruet também fez umas conferências e deu a conhecer. Hoje em dia já tem uma bibliografia imensa sobre ele. Inclusive uma peça de teatro foi feita, né, e foi mostrada em Avignon, né? Então ele já está mais conhecido. E eu quero que no Brasil ele seja muito conhecido, que o povo brasileiro reverta essa coisa, que tenha a sua crença se quiser ter, mas que não se deixe dominar pelos tiranos. Os pequenos deuses caseiros, que brincam com sua saúde, sobretudo com sua educação, com o futuro dos seus filhos. Então, voltamos. Quando sabemos que esse autor, em tantos aspectos, apresenta um pensamento que se constrói coerente
e mais completo do mundo físico e do mundo social. Do fundamento da natureza, ele era feminista e, ao mesmo tempo, ele era ecologista, porque ele defendia os animais, que a igreja nunca defendeu os animais, né? Usou, né? A Virgem Maria, ela chegou lá com um menino e montada num jumento, né? Tinha aqueles boizinhos ali, aquelas coisas, mas eles se serviam dos animais, né? O ser humano até hoje se serve dos animais. Ele mudou a natureza do cachorro, né? Então ele se preocupava com o destino da humanidade. E algo que é espantoso admitir que se pudesse tanto nas obras especializadas como nas destinadas ao grande público, de ignorá-lo. Também ele foi difamado, né? Porque os textos dele foram já descobertos por Voltaire na época, ele falou dele, Hollenbeck falou dele, só que Voltaire deturpou os textos dele, a gente vai ver isso lá mais na frente. Então, esse pensador excepcional, que é objeto do livro de Derruet, né? do professor Derruet, que para ele é uma bomba filosófica, e eu posso garantir a vocês que é uma bomba filosófica. Eu não li inteiramente como é que chama? É difícil de encontrar o livro, então você lê extratos na internet, escuta conferências e tal. E, bom, ele era uma bomba filosófica no sentido de que isso ficou, se fosse descoberto, né, pela igreja, ele ia pagar caro por isso, né, que a gente sabe que quem enfrentava o poder da teocracia, no mínimo era queimado, né, na fogueira, ou sei lá, era torturado, tinha as unhas arrancadas, sofria as piores torturas, né. Então, com a sua mão, ele fez 4 cópias, como eu falei, escrita à mão. Olha, 1000 páginas, ele escreveu tudo à mãozinha. E ele deixou 3 cópias, né? Tudo escrito por ele. Uma memória assim super voluminosa com seus sentimentos, seu pensamento. E ele desenvolveu sua concepção do mundo e de vida, uma filosofia inteira e completa da sociedade e da natureza humana, rompendo com as ideias de sua época, né? Fossem elas vestidas com os europeus do pensamento medieval ou com as roupas mais vistosas do cartesianismo. Então, era considerada a nova filosofia, né, do seu tempo. E ele vivia numa cidadezinha tão pequena, não era um povoado, não era nem uma cidade, era um povoado, e que ele não tinha com quem conversar sobre essas coisas, ele conversava com ele mesmo. Quer dizer, ele teve um diálogo profundo, né? Porque a solidão pode levar a um conhecimento sobre você mesmo assim muito grande, né? Como agora com a pandemia, eu não sei como é que vocês estão funcionando, mas eu já terminei 3 livros aí. Em um ano, já estou no 4º de poesia, né? Então, ele ficou sozinho, ele não tinha com quem conversar. De noite ele era ateu, de dia padre, de noite ateu, né? Então ele escrevia ele levou 10 anos para escrever o testamento dele, né? E deixou então estas cópias. E foi uma aventura assim gigante, né? Uma empreitada solitária, né? Onde denunciou tantas causas, né? Como as razões das tiranias dos poderosos e da impostura religiosa, né? Essa missão que ele próprio se atribuiu, ele tomou como missão, né? A missão dele era ser padre, a missão de ser padre é o quê? É enganar, é mentir, contar história, lorota, fazer medo, dominar, né? É fazer a cabeça das pessoas. É fazer a cabeça das pessoas para levá-las a se ajoelhar. A igreja leva o ser humano a se ajoelhar, fazer penitência, a rezar, pedir a Deus para resolver as coisas, né? Que eu não sou de igreja, mas eu já fui muito, já frequentei todas as religiões, não por crença, mas por experiência, né? Para ir ver, para saber por que eu meto o cacete, né? Entendeu? Então, ele cumpriu, né, sua missão, ele cumpriu e se sentiu com o dever cumprido, né?
Então, esse padre desconhecido, obscuro, assim, de uma aldeiazinha nas Ardenas francesas, foi transformado num brilhantíssimo teórico do ateísmo revolucionário. Ele transgrediu todas as fronteiras de sua terra feudal, né? Porque a França, nessa época, vocês sabem, né? Quem leu, mais, inclusive até o século XIX, né? Quem leu Victor Hugo, Os Miseráveis, sabe como era a França antes mesmo depois da Revolução Francesa, né? Porque até o século XIX era terrível, né? As condições de vida das pessoas. E ele não suportava que a pobreza fosse explorada e se ajoelhasse agradecendo a Deus para mudar as coisas. E ele é um filósofo da mudança, né? Não, Marx não foi o primeiro filósofo que mudou o mundo, foi... Bom, Marx mudou, ele teve a mesma ideia de utilizar a filosofia para mudar o mundo, né? Então ele empurrou as fronteiras, transgrediu todas as fronteiras e os limites, né, do antigo regime, e também de muitas maneiras de nosso tempo, porque vocês vejam, hoje em dia não mudou muita coisa não, o pensamento religioso é um pensamento retardado, né? Retardatário, digamos, para não falar de... Não estou falando de doença mental aqui, eu estou falando de retraso, de atraso, né? De estar lá longe, né? E de não querer evoluir, né? Porque o que a igreja ensina para as pessoas é que elas não têm direito a ser felizes na Terra, que elas... nem em lugar nenhum, porque eles prometem o paraíso só para alguns, né? A maioria vai mesmo para o inferno, eu mesmo vou para o inferno. Então você não tem, você é um pobre coitado na realidade para a religião. Você só serve enquanto for útil, né? Porque uma vez que você, o mínimo pecado que você comete, você tem que ir lá contar uma coisa absurda, aliás, né? Porque se Deus sabe tudo, se Deus vê tudo, se Deus escuta tudo, ele vê os seus pecados, né? Não precisa ir para o padre lá para ele botar você de joelho e lhe ensinar a rezar, e às vezes botar no colo, né, como muitos fizeram com milhares de crianças. Então o escritor ele explica, né, no seu livro que o Méliès ele ocupa um lugar único na história das ideias, né? Que ele, antes de mais nada, o primeiro pensador a unir numa só concepção do mundo e da vida o ateísmo e o materialismo e o comunismo, né? Porque as ideias dele são precursoras do comunismo. Não é? Todo mundo tenta se apropriar um pouquinho. Os anarquistas dizem que ele já era libertário, os comunistas dizem que ele era comunista, o socialista dizem que ele as ideias precursoras, né? Não que fosse, mas porque ainda não tinha sido formulado, essas coisas, mas as ideias já estavam no ar, né? E então ele tinha esse pensamento revolucionário. E se antes dele existiam revolucionários, comunistas, materialistas e ateus, ele é o primeiro a unir, combinar e articular essas quatro posições. Nisso ele ocupa um lugar realmente único, excepcional na história do materialismo, do ateísmo e da filosofia materialista, né? Por um lado, a história do pensamento revolucionário, do comunismo, por outro, como tal, representa um momento capital na história do pensamento filosófico e político na época, né? Porque ele é antes ele abriu para o iluminismo, né? Na realidade, ele abriu para isso, entendeu? Ele é um momento realmente capital da história do pensamento filosófico e político. Ele foi sistemático, né? Ele não era um cara que esculhambava assim com a religião, não. Ele foi um teórico sistemático do ateísmo, né? E quando ele lançava um ataque era radical, abrangente, né? Ele explicava exatamente, ponto por ponto, a crença em Deus, né? E ele conseguiu tirar o ateísmo da elite e reivindicá-lo como um pensamento libertador das massas.
Essa era a diferença entre ele e os iluministas, que eram uma casta, né? Eram pensadores que duraram durante muito tempo, até hoje. Tem um número mínimo de pessoas que são altamente, como é que chama? Inteligentes, cultas, né? Que têm muitas possibilidades, mas eles não vão dividir muito com as massas, eles escrevem, inclusive, de maneira que as massas não entendam, né? Utilizando palavras bizarras para que fique nas elites, né? Então, as elites é que tinham esse prazer, né, de conhecer o pensamento dos filósofos. O povão veio a conhecer depois da Primeira Guerra Mundial, é que começou a educação das massas, começou a ir para a escola, né, a escola obrigatória, e o currículo começou a ter a filosofia, mas ele nunca entrou na escola, não, né? Porque muitas escolas ainda eram religiosas e até hoje ainda tem muitas religiosas. Então, se pode dizer que ele foi o primeiro comunista ateu, conhecido na história universal do pensamento, o primeiro filósofo a querer transformar o mundo, portanto, também o primeiro materialista sistemático e consistente desde a antiguidade. O primeiro que desenvolveu o seu ponto de vista e que concebeu um movimento indissoluvelmente ligado à matéria, porque, segundo ele, a matéria tem seu próprio movimento, né? E ele foi também, então, como eu falei antes, o primeiro a conceber a natureza de forma dinâmica, né? Como a dialética histórica da necessidade e da liberdade, isto é, o que o mundo se explica por si, e que, no entanto, deve ser revolucionado. Então, ele foi, novamente, o primeiro a querer fundar uma sociedade de classe por meio da ação revolucionária, que ele entendeu como ação popular de massa, ao contrário de tantos outros autores de sua época, que a consideravam através da imaginação utópica. Né? Foi um momento que começaram as utopias, né? Ele também foi o primeiro crítico social a considerar a religião como um produto e prova da opressão e exploração social. Depois veio Hollebeck, depois veio Feuerbach, depois Marx, né? Nietzsche. Mas Nietzsche era outra coisa, né? Mais do ponto de vista filosófico. E então ele via a propriedade privada como a causa da desigualdade e dominação. Olha, já nesse momento. E reconheceu que todos a riqueza vem do trabalho e deduzia a teoria da greve geral como arma revolucionária. Imagine, já propondo soluções, né, contra a opressão. Foi o primeiro a avançar a ideia de ditadura dos oprimidos. Olha, Marx falou depois a ditadura do proletariado, que depois ele abandonou, porque não dava muito certo, não, essa ideia, né? Então, segundo o padre, que ele era raivoso, ele era pistola mesmo, né? Depois, na próxima live, a gente vai ler os textos dele, vou ler alguns aqui, mas depois vou começar a ler o testamento dele, vocês vão ver, ele era pistola, mas assim, uma coisa incrível. Então, ele diz que, abertamente, que os oprimidos devem oprimir os opressores. Então, ele defendia a transformação da guerra das nações numa guerra de classes. Certo? Além disso, ele é o único do século a clamar pelo tiranicídio. Tiranicídio, sabe o que é, né? Feminicídio, tiranicídio, regicídio. Regicídio que mata rei, tiranicídio que mata tirano, que é quase uma redundância, né? Porque tirano e rei. Então, ele falava diretamente de eliminação do rei, numa época em que a monarquia era poupada pela burguesia e até pela crítica popular. Méliès é um dos poucos a rejeitar formalmente a magia negra. Magia negra, não pensem na África, magia negra era uma coisa europeia, tá certo? Em um século que mesmo os mais livres do pensamento, incluindo Holbach, por exemplo, se entregaram à astrologia e ao ocultismo. Ele ainda é o autor que, de todos os tempos, é provavelmente o mais desencadeado contra o caráter de Jesus Cristo, que
a gente tem tendência a dizer que, não, Deus não existe, mas, bom, Jesus Cristo, ele era uma boa pessoa, ele era isso, Aí não, ele diz assim, Jesus Cristo era um louco, um homem de nada, um tolo, um fanático, um cabide miserável e infeliz. Infeliz, né? Porque ele deveria salvar a humanidade se perdendo, né? Foi crucificado pelo próprio Pai, que era ele mesmo, né? Porque ele era Deus, então é uma confusão do caramba, né? Ele também era contra o fato de que você não podia separar, divorciar, ele era contra a indissolubilidade dos casamentos que a igreja pregava, né? Até hoje prega, né? Vocês sabem, né? Aí, como é que foi a Flor de Lis aí, que preferiu matar o marido do que separar. É assim que faz essa gente gente boa, né? Gente do bem, as pessoas do bem. Então, para ele, o fato de não poder se separar era uma coisa danosa tanto para o casal como para os filhos, mas em geral para os pobres, né? Porque os pobres moram numas casebres desse tamanho, não pode nem meter uns cornos, né? Meter uns cornos vai ser descoberto na hora. O rico tem aquelas casas imensas lá, onde eles podem até esconder alguém no quarto do lado ali e ninguém vê, né? E sabe como é, né? O swing de rico é outra coisa. Mas ele foi acusado de libertino, mas não era libertino. Ele defendia a união livre, isso sim, que é uma coisa raríssima na época. Então, ele era indignado que a igreja condene essa inclinação gentil e violenta da natureza e que ela denuncia como viciosa e criminosa nos homens e nas mulheres, uma inclinação que é tão natural para eles que eles veem, mesmo das profundezas mais íntimas de sua natureza. Aqui tem uma anedota. Ele era um padre jovem, ele foi feito padre 23 anos, que ele era brilhante, né? Aprendeu latim já criança, e normalmente a igreja, quando os padres iam para o vilarejo, eles tinham direito a ter uma mulher dentro de casa, uma empregada, mas que tinha que ter mais de 40 anos, que é para não seduzir o padre. Imagina, 40 anos, eu estou com 68, daqui, quanto, meu Deus, daqui, hoje é 17, 18, não, 17, daqui 10 dias, mais ou menos, 9 dias, eu estou com 68 anos. Eu ainda estou querendo seduzir, por favor, não, mas imagina, 40 anos, naquela época era velha, né? Era velha. Então, a igreja determinava que os padres podiam ter uma cozinheira que vinha limpar, e que não sei o que lá, e que por aí, né, tinha umas coisas aí, mas que não devia seduzir o padre. E ele pegou uma bem novinha, ele pegou uma de 26 anos, eu acho, e levou para lá e fez escândalo, né? E ele achava que tinha que, tá vendo? Ele dizia que era uma coisa natural, a sexualidade tinha que, não podia fugir, não, tinha que experimentar, inclusive, para saber o que era. Ideias inovadoras, né? Explosivas mesmo. Então, o que era? A negação de Deus, a matéria, o comunismo, a revolução. Se necessário, esperar por Marx e Engels. Isso é mais do que um século de profundas mudanças na sociedade, né? Levou um século para chegar, foi em 1848, começou, né, com o Manifesto Comunista. Olha, eu não duvido que Marx conhecesse, porque Marx estudou filosofia, direito, filosofia, então ele era muito culto, e Engels era um cara cultíssimo, então não me estranharia se ele soubesse de alguma coisa. O padre, ele tinha uma biblioteca imensa, né, de filósofos, desde a antiguidade ele estudava tudo isso. Então, levou, então, mais de um século de profundas mudanças na sociedade, incluindo a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, o triunfo da burguesia e a constituição do proletariado industrial. Essa distância histórica oferece uma boa medida de liderança que Jean Méliès teve ao longo do seu tempo. Então, a profundidade do seu pensamento é compatível com a amplitude do seu horizonte em cada uma dessas 4 áreas. Ele dominava as 4 áreas, ele conhecia profundamente a Bíblia, certo? Porque ele era padre, ele estudou, imagino que tem padre que não conhece, então, tem uns que interpretam do jeito que eles querem.
Então, ele ultrapassa em radicalidade e, consequentemente, todos os teóricos que antes deles abordaram separadamente e todos os pensadores do iluminismo e dos utópicos que depois dele, no século XVIII, se aproximarão deles. Um autor, portanto, a descobrir para ler, é claro. Espero que no Brasil tenha. Se não tiver, acho que eu vou tentar entrar com a Boitempo para ver se a Boitempo arruma aí um jeito de traduzir. Só a Boitempo mesmo que pode fazer esse tipo de tradução. Gente, vejam a Boitempo, lá tem coisas maravilhosas nessa editora, né? E vejam também os canais de esquerda, os canais alternativos que estão precisando de ajuda. Financiem, ajudem a financiar e assistam e compartilhem, porque eles são os que estão nos ajudando a nos tirar dessa armadilha, desse labirinto que nos jogaram, que as elites brasileiras jogaram a gente com esse pau no cu do Bolsonaro. Então, uma inspiração mais camponesa do que cartesiana. Ele, como ele via no vilarejozinho, então ele era muito inspirado pelo público dele, era camponês, né? E então ele combinava o seu ateísmo com o comunismo agrário, quer dizer, ele já tinha uma ideia de reforma agrária, sem avant la lettre, né? Sem dizer. Então, no século XVIII, não existia nenhum ateu que falasse às massas escravizadas. Pelo contrário, eles desenvolveram, como eu falei antes, né, sua crítica subversiva à religião num quadro libertino, ou seja, aristocrático, né, e burguês, alta burguesia, né, que excluía, se não desprezava. A gente sabe até hoje, né, que a burguesia despreza os pobres, desprezam os trabalhadores, né, tanto da cidade como do campo. Então, Jamelia se destaca novamente a esse respeito dos outros autores underground, né, da literatura subversiva do século XVIII, e a sua originalidade e radicalidade deve-se certamente a experiências práticas da vida e da condição camponesa do antigo regime em que estava ancorado e que nenhum outro pensador do seu século do iluminismo levou em conta, né, considerando sua reflexão sobre a vida e o mundo é certamente marcada pelo cartesianismo, um novo pensamento filosófico em seu tempo, racional, mas ainda religioso. Quando você vê, né, Descartes considerado o pai do cartesianismo, eu acho que ele nem sabe que ele era pai do cartesianismo, ele se baseava nos sonhos dele para refletir. O cara que dormia 10 horas por dia e sonhava para caramba, então ele se baseava nos sonhos dele. Muita coisa dele vem dos sonhos, quer dizer, totalmente intuitivo. Nada de racional. Sonho não é racional. Tem sua lógica, mas não é racional, né? Ele criticou Descartes, né? Porque ele era um filósofo racional, mas ao mesmo tempo era religioso. E ele pretendeu superar suas contradições, né? Lutando cabeça a pé com discípulos cristãos de Descartes. Ele brigava com eles, né? Como Fenelon, Malebranche. Assim, ele se opunha ferozmente à distinção cartesiana entre substância extensa, né, a resistência, e substância pensante. Outra, digamos que separação entre corpo e alma não existe, ele era mais para Spinoza do que para Descartes, né? Então, que é o cogitans, né, o cogito de Descartes, né, a fim de ser capaz de demonstrar a materialidade do pensamento e dos sentimentos. Para Méliès, nada mais são do que modificações da matéria. Ele também se opõe de forma virulenta à famosa teoria cartesiana das máquinas animais, aquelas de um mundo animal que é incapaz de sensações. Se Méliès considerava os partidários de Descartes como o mais sensato dos filósofos, ele não hesita em tratá-los como loucos nesta questão, e descaradamente lhes expõe a experiência camponesa. Homens e animais são o mesmo, ambos são manifestação da matéria organizadas em seres sencientes e pensantes. Então, enquanto Descartes, para elevar o homem ao posto de criação especial de Deus, rebaixa os animais, Méliès eleva os animais
para rebaixar Deus ao grau de criação especial do homem. Para ele, Deus não criou o homem criou Deus. No oitavo dia, o homem criou Deus. De fato, Méliès representa em toda a sua profundidade filosófica essa concepção de vida e do mundo. Bora ver se tem algum texto dele aqui. Então, Méliès esteve oculto por tanto tempo na história das ideias do século XVIII francês. Ele representa de uma forma tão brutal quanto completa essa intrusão do materialismo ateísta e a ação revolucionária das massas, afirmando abertamente os seus direitos dentro de um pensamento que, como sempre, a elite reserva para si mesma. É isso que é incomum, pode parecer ainda que é sacrilégio, mas é. Onde o ser humano tem que chegar para não ser escravo. Você não quer ser escravo? Não seja. Tem que sair da religião. Então, essa foi só uma apresentação do livro de Derouet sobre Jean Méliès. Na semana que vem nós vamos ler o Testamento, alguns, né, porque não vamos poder ler tudo, porque são 1000 páginas, né, vamos fazer uma meia horinha de textos dele, vocês vão ver, ele é impressionante, é maravilhoso, vocês vão adorar. Então, muito obrigada. Vão lá no meu canal, basta ir lá, Inês Oludé, está ali, ó, Inês com Z, Oludé, e vão lá no canal, se inscrevam, dê um like, compartilhem, e não se ajoelhe. Não se ajoelhe. Obrigada. Tchau. Beijo.